Oi, gente, então vamos começar com a introdução da redação do Enem 2018, que teve como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aqui eu deixei apenas o parágrafo da introdução, porque por enquanto vamos observar e analisar apenas a introdução, certo? E para começo de história, você deve entender que a introdução é algo para introduzir, ou seja, algo para apresentar, não é o parágrafo que você vai desenvolver seu pensamento, você apenas vai apresentar o seu pensamento, não desenvolve ele, apenas você vai dizer o que é que vai ser dito ao longo do texto. Lembrando que deve ter entre 4 e 6 linhas, porque se for menos de 4 linhas, talvez fique muito difícil de apresentar a sua opinião ali. E se for mais de 6 linhas, talvez seja too much demais. Você coloca informações que você deveria colocar apenas no desenvolvimento. Mas então, sobre o título, que vocês podem ver aqui, que eu coloquei um título, não é obrigatório, tá certo? Eu utilizei aqui por um bem viver, mas já deixo bem claro que não é obrigatório, não é necessário você colocar título. Eu geralmente gosto de colocar, sempre prefiro colocar, porque demonstra criatividade, demonstra que você sabe o que está fazendo, sabe usar título. Você tem que saber usar título. Não pode ser um título que fuja do seu texto, certo? Bom, eu tenho um título fixo já, que eu utilizei esse mesmo título em todas as minhas redações do ano de 2018, no pré-universitário. Então, quando chegou no Enem, eu apenas coloquei esse mesmo título que eu já tinha ele fixo durante o ano inteiro, porque ele casava com tudo. Bom, mas daí você pode aderir o seu título também, um título criativo, que você tenha certeza que vai casar com tudo. Então, começamos aqui a introdução com a Revolução Industrial e terminamos aqui com influência. E ela está pintada de 3 cores, dividida. E por que está dividida? Porque eu geralmente acredito que na introdução você precisa colocar 3 coisas para que ela fique bem completa, que é a contextualização, o problema e o seu argumento, a sua tese, no caso. Eu sempre começo com a contextualização, eu acho que fica mais fácil para começar a escrever, porque a contextualização você pode pegar qualquer coisa externa que case com o tema. Por exemplo, uma alusão histórica, uma alusão científica, uma citação filosófica, um filme, um desenho, uma história em quadrinhos, uma música, qualquer coisa que seja externa e que mostre que aquela situação externa tem tudo a ver com o tema. Então eu comecei com: a Revolução Industrial gerou um grande avanço tecnológico para o mundo e beneficiou o Brasil no que diz respeito à comunicação. Não falei ainda sobre o tema, mas eu trouxe algo de fora, algo histórico que tem tudo a ver com o tema. Ou seja, a Revolução Industrial, tecnologia, comunicação tem tudo a ver com essa parte da internet que a gente vai falar que está no tema. Certo? Então, a primeira parte geralmente começa com a contextualização. Eu aprendi que não é legal que a sua contextualização tenha mais de 2 linhas. Não é legal, certo? Porque isso é apenas uma informação externa para completar. Então, não é legal que tenha mais de 2 linhas. Depois da contextualização, você vem com a problemática. A problemática, ela está apresentada a você no tema. Então, eu sempre coloco o tema no meio, nessa parte da problemática, porque dá muito certo. Bom, eu comecei com a contextualização positiva de que a revolução gerou um benefício. Então, se eu vim agora com um problema, eu preciso de um conectivo que mostre uma diferença de situação. Um conectivo que mostre que antes era algo positivo e agora é algo negativo. Então, eu utilizei o entretanto, mas poderia ser um contudo, um todavia. Não, contudo, acredito que não, mas um entretanto, todavia, um porém, um mais. Enfim, esses conectivos que mostram que você vai mudar
de uma situação boa para uma situação ruim, ou de uma situação ruim para uma situação boa, enfim, que existe uma diferença ali de situação. Comecei com entretanto e vim agora com qual é o problema. Qual é o problema que eu quero apresentar? É que o uso dessa tecnologia produz preocupação para a sociedade, devido justamente ao tema, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Nessa segunda parte, eu preciso dizer qual é o problema, por que isso é um problema, por que esse tema é problemático. Então, é um problema porque o uso da tecnologia produz uma preocupação para a sociedade devido à manipulação. Basicamente isso. E eu venho com a terceira parte, que eu agora vou usar a minha tese, que no caso eu vou dizer um pouco sobre o que é que eu quero falar no meu desenvolvimento. Eu sempre venho com dessa forma, sempre. Quando eu começo essa terceira parte da introdução, eu uso dessa forma, porque é uma forma de concluir o pensamento da introdução. Não é uma conclusão, é concluir o pensamento da introdução. Dessa forma, já que eu tenho um problema, é válido analisar algumas de suas consequências, como a manipulação e a influência. Observação: nem todo mundo utiliza aqui consequências, certo? Às vezes eu utilizo assim algumas de suas causas, ou algumas de suas causas e consequências, ou apenas algumas de suas consequências. Tanto faz, certo? O importante é que você mostre aqui já de cara na introdução sobre o que você vai falar no seu desenvolvimento, certo? No meu desenvolvimento eu vou falar sobre manipulação e influência. Então já deixa isso claro aqui na última linha. Eu chamo de tese, certo? Não sei se é a forma correta de falar, mas eu chamo assim: contextualização, problemática e tese, certo? Algumas pessoas vão dizer que a tese está aqui, outras vão dizer que a tese já está aqui, mas é só para entender que você começa com a informação externa para mostrar que aquilo que está externo tem a ver com o tema, você insere o tema dizendo que existe um problema naquele tema, você diz qual é o problema, e depois você vai dizer sobre o que é que você quer falar deste problema, porque o problema ele é amplo, tem muitas coisas para se falar, mas você escolhe apenas alguns viés para se tratar ao longo do texto. E eu escolhi a manipulação e a influência dessa problemática, aí eu já deixei claro aqui. Então é importante sim que você deixe claro aqui o que você vai falar no texto. Por exemplo, eu poderia deixar dessa forma: é válido analisar algumas de suas consequências. Poderia deixar até aqui. Muita gente gosta de fazer isso, deixar até aqui. Mas eu não acho muito legal, eu prefiro que você já deixe de cara aqui, porque vai lhe dar um guia novamente. Por quê? Quando eu vou chegar no meu D1, eu vou tratar apenas de manipulação. Quando eu chegar no meu D2, eu vou tratar apenas de influência. E quando o leitor começa a ler minha introdução, ele já sabe automaticamente que o meu D1 é isso e que meu D2 é esse. Ele sabe que eu sei o que eu estou seguindo, que eu tenho um guia, que eu tenho um trajeto, que eu não vou me perder. Então é basicamente isso, certo? Depois eu vou trazer outros exemplos de introduções, não em vídeo, vou mostrar apenas algumas imagens de outras introduções que eu fiz, com alusões históricas ou científicas ou filmes também, certo? Então, em suma alusão pode ser histórica, científica, filme, qualquer coisa externa que tenha a ver com o tema. Depois você vem para a transição, que você vai mostrar que aquilo ali tem a ver com o tema, certo? E você já entra com o problema. E depois você vem com a tese, apresenta o que você vai falar no desenvolvimento.